Olá, queria começar te fazendo uma pergunta. Até que ponto a gente pode obedecer à vontade de Deus exatamente da forma como Ele nos ordenou? Como que a nossa letargia para obedecer a Deus demonstra que não estamos valorizando tanto a lei dele como nós deveríamos? Hoje veremos 4 verdades sobre o livro de Ageu. Exatamente. Um livro pequeno de apenas 2 capítulos, faz parte dos profetas menores. E não é porque é tão pequeno que deixa de ter sua importância para os nossos dias atuais e também para o nosso crescimento espiritual. Fica com a gente. Esse aqui é mais um vídeo do Graça e Agrado. Muito bem, a gente está apresentando vídeo após vídeo um conjunto de apoios para o planner de leitura da Bíblia toda, né, de crescimento espiritual do Graça e Agrado, que é esse aqui que eu tô colocando na capa, né, aqui para vocês olharem. Nós já estamos no mês de fevereiro e esse é o nosso terceiro vídeo de explicação, né, de compreensão aí, resumozinho do que nós entendemos com cada livro da Bíblia. Então, nossa proposta é trazer para vocês, de maneira bem resumida e bem sucinta, o que nós podemos aprender, né, algumas lições que a gente pode tirar de cada livro da Bíblia. É uma proposta audaciosa, mas a gente sabe da importância disso para o reino de Deus e o quanto isso faz vocês ficarem engajadas, faz todos nós seguirmos juntos lendo a Bíblia toda neste ano de 2022. Então, se a sua meta é essa, vamos continuar seguindo. Eu te incentivo a permanecer lendo a palavra de Deus. Nós tivemos aqui no YouTube do Graça e Agrado já o primeiro vídeo lançado, que foi onde a gente apresentou o planner. Depois nós tivemos um segundo vídeo onde nós mostramos, na verdade, um pouquinho sobre o Antigo Testamento, que é esse primeiro bloco aí da palavra de Deus, formado por vários livros aí riquíssimos, né? Que a gente pode tanto crescer quanto ter a nossa fé reforçada, mais robusta, com o uso correto dos ensinamentos que estão aí no Antigo Testamento. Tivemos então já 2 outros vídeos, um sobre o livro de Gênesis e o outro sobre o livro de Josué. E hoje chegou a vez do livro de Ageu, um profeta menor, né? E por isso, antes eu queria começar esse vídeo, né, a parte mesmo de conteúdo do vídeo, trazendo um pouco do contexto ali do profeta Ageu. Vamos recapitular um pouquinho? O povo de Deus desobedeceu de maneira exacerbada e Deus, após muito avisar, levou esse povo dele, o povo que ele tinha separado, que ele tinha feito grandes prodígios e maravilhas diante desse povo. Ali nos livros de Josué nós vimos isso, vimos em todos a instituição dos reis, como os reis se levantavam e Deus abençoava muitos deles, aqueles que obedeciam a sua palavra. Mas chegou um momento do povo de Israel que eles passaram a não obedecer mais a Deus. E após muito avisar através dos profetas, Deus conduziu o povo dele para o cativeiro babilônico e assírio. Então, esses povos pagãos foram instrumentos do Senhor para conduzirem o povo a um sofrimento onde eles aprenderam e cresceram de maneira grandiosa nesse período de cativeiro. Então, o que é que a gente vê no contexto aí histórico do livro de Ageu? Vemos esse retorno dos servos de Deus para Jerusalém, para voltar ali à terra prometida, que estava arrasada, o templo do Senhor estava totalmente destruído, e o contexto do livro de Ageu é exatamente esse retorno dos exilados ali das regiões da Babilônia. Então, nós sabemos desse retorno não só pelo livro de Ageu, mas nós também sabemos pelo livro de Esdras, lá no capítulo 1, do 1 ao 4, a gente lê o relato de Esdras, né, que era um estudioso da lei de Deus, e ele volta e ele relata que Ageu retornou com eles também. E a função de Ageu era exatamente, como profeta, né, ali do povo de Deus, era exatamente exortar o povo a continuar zelando para que o reino de Deus prosperasse. Como é que o reino de Deus prosperava
no Antigo Testamento? Através do templo. O templo era o local da adoração ali dos israelitas, ele era muito importante. Nós hoje não damos essa importância que eles davam ao templo, porque nós cremos que Jesus Cristo, após ter vindo até aqui na terra, ele dando a si mesmo como sacrifício vivo, ele mudou a maneira como nós enxergamos um lugar físico para adoração. Hoje em dia, o nosso corpo é templo do Espírito, como diz lá nas cartas, do Novo Testamento. Nosso corpo é templo de Cristo. Então, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Antes você tinha muita importância para esse templo. Então, vamos pensar que o contexto era esse contexto de grande importância que o templo tinha. Então, o povo de Deus, ele deveria não só se preocupar com a reconstrução de suas casas, das suas condições financeiras, mas eles não podiam descuidar da casa do Senhor. Então, é nesse contexto que o profeta Ageu faz 4 falas, faz 4 profecias, exortando o povo. O primeiro deles, então, que é a primeira verdade que eu queria destacar hoje, que a gente pode aprender com o livro de Ageu, é a seguinte: Deus ofereceu muitas bênçãos aos primeiros que retornaram do exílio. Então, esse retorno, ele indicava já por si só bênção. Imagina, você passa anos da sua vida cativo, Você nasce no cativeiro, muitos nasceram no cativeiro, então não conheciam Judá, não conheciam Israel, não conheciam o seu território, só tinham ouvido falar. Então, imagina que essas pessoas, elas precisaram contemplar ali a destruição e acreditar nos relatos dos mais velhos, que tinham visto o templo em toda a sua glória, tinham visto as casas, tinham visto a estrutura econômica ali dos israelitas antes do exílio. O exílio durou cerca de 70 anos, então esse retorno, ele já tinha se passado aí uma geração e já tinha uma outra geração ali, Os menores que saíram cativos, quando saíram cativos eram bem pequenos, eles ainda, certamente alguns lembravam, mas as pessoas mais jovens não tinham memória, Então, o se deparar com esse território todo destruído, ele foi muito chocante para o povo de Deus, Então, Deus sempre vai oferecer bênçãos para aqueles que obedecem a sua palavra. Deus mandou que eles retornassem para o território deles, Deus queria que eles reconquistassem, que eles se reestruturassem enquanto sociedade israelita. Então, nós vemos aí uma restauração de todo um povo, E Deus, ele usou o exílio para disciplinar os seus filhos, Então, até hoje, Deus, ele nos disciplina com diversas dificuldades, mas tudo é para o nosso crescimento. Então, a primeira lição é essa: Deus oferece muitas bênçãos aos primeiros que retornaram do exílio. É isso que a gente pode ver ali no contexto de Ageu, logo nos primeiros versículos do livro de Ageu. Segunda verdade que a gente pode destacar do livro de Ageu: o reino de Deus deve ter prioridade diante dos nossos desejos pessoais. Essa verdade, ela está muito conectada à nossa vida hoje, porque nós vivemos aceleradamente correndo atrás de tudo que a gente deseja, não é verdade? E muitas das vezes a gente precisa se policiar demais para que a gente não deixe a casa do Senhor, o culto ao Senhor, a nossa vida espiritual de lado, em detrimento dos nossos sonhos e desejos. Lembre sempre das palavras de Jesus no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não são só algumas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o povo, quando retornou do exílio, eles protelaram cuidar do templo, mas a palavra de Deus fala lá no livro de Ageu: a casa de vocês estão apaineladas, vocês estão cuidando da casa de vocês, mas e a minha casa? Então, o profeta Ageu, junto com o profeta Zacarias, vão exortar o povo, e o povo ouve. Graças a Deus, eles ouvem a exortação e vão cuidar da casa do Senhor. Então, essa é a segunda verdade: o reino de Deus deve ter prioridade nas nossas vidas e acima dos nossos interesses pessoais. Terceira verdade, então: a esperança do povo de Israel naquele contexto estava na reconstrução do reinado de Davi. Lembra, o exílio, ele aconteceu muitos anos depois do reino de Israel ter sido muito fortalecido com a liderança de Davi. Então, nós tivemos o rei Saul no primeiro reinado do povo de Israel. Ele antes não tinham reis, eram os juízes. Então, nós tivemos o reinado de Saul, e logo depois foi sucedido o reinado de
Davi. Foi um reinado próspero, um reinado em que os inimigos foram subjugados. Então, o povo, ele tinha memória histórica, não porque eles viveram, mas porque eles ouviram. Eles tinham memória histórica de tudo que Deus tinha feito através da vida de Davi. Então, o reinado de Davi, o reinado davídico, ele era, sim, uma referência de suntuosidade, de prosperidade para o povo de Israel. Então, quando eles voltaram desse exílio, vários anos depois que o reino de Davi já tinha sido passado, então Davi teve Salomão, Salomão teve seu reinado, depois dele Roboão e vários outros reis vieram aí dessa descendência davídica. Eles foram para o exílio, então eles estavam retornando desse exílio, lembra disso? Eles estavam retornando, eles estavam vindo de um sofrimento muito grande, né? Naquele período ali, o povo de Israel era muito atrelado à sua terra, lembra disso? Então, eles desejavam esse novo reinado ali, essa nova instauração de um sucesso do reino de Israel. Assim como esse povo esperava esse reinado, nós hoje precisamos, com alegria e com esperança real em Cristo, aguardar o retorno do nosso Senhor. Lembra, assim como Jesus foi assunto aos céus, ele prometeu que ele vai voltar. E todo o reino que ele preparou para nós, que ele está esse tempo todo preparando para nós, ele vai fazer acontecer em nossa vida e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que verdade maravilhosa! A gente vai ter a instauração do reino maravilhoso do nosso Senhor. Quarta verdade, o reino de Deus vai ser instaurado e o povo do Senhor aguarda ansiosamente a instauração desse reino. Veja a expressão naquele dia, lá no versículo 23 do capítulo 2 da palavra de Deus, lá em Ageu. Ele fala exatamente disso, naquele dia. Os estudiosos na Bíblia de Genebra, eles escrevem exatamente isso, que esse termo naquele dia faz referência à renovação prometida por Cristo quando ele realmente viesse na sua segunda vinda, agora sim para buscar os seus eleitos e levar eles para as nuvens. Vamos então para a nossa aplicação? Primeira aplicação que eu queria deixar para a gente nesse vídeo. Deus, ele sempre está presente no meio do seu povo e ele está presente com bênçãos para derramar sobre o seu povo. A palavra de Deus, ela sempre mostra a obediência sendo não um pressuposto exato para Deus abençoar, porque Deus abençoa até quando as pessoas são más ou quando nós cometemos pecados. Mas existe sim bênçãos guardadas para todo aquele que ama a Deus, para todo aquele que obedece à palavra de Deus. Então, isso é uma promessa que a gente já vê na nossa vida. Imagine quando a gente chegar ali na glória e receber todas essas bênçãos que têm já sido preparadas e prometidas para nós. Então, essa é a primeira lição. Vamos para a segunda? Segunda aplicação. Hoje nós temos a plena convicção de que Cristo voltará e trará consigo o reino que tanto nos prometeu. Isso é uma esperança, mas é uma esperança já baseada naquilo que nós sabemos, uma esperança que a gente já sabe que vai se concretizar. Não é, eu imagino que aconteça, não, ela é certa. A nossa esperança, ela é firmada em promessas de quem nunca falhou e nunca falhará. Bom, para finalizar, eu queria dizer que é uma alegria e uma grata satisfação, a gente louva a Deus por poder chegar até você e te incentivar, caminhando junto contigo durante a leitura da palavra de Deus. Lembrando que a gente segue o plano de leitura, então a nossa sequência de leitura da palavra de Deus, ela não está seguindo a sequência cronológica, porque a gente tem alguns objetivos a alcançar com esses estudos. Então, fica o convite para que você possa deixar o seu like, para que você possa mandar esse vídeo para uma pessoa que tu sabes que vai ser abençoado por esse conteúdo, que ama a palavra de Deus e que tem dúvidas, né, se aquelas verdades do Antigo Testamento ainda têm validade na nossa vida hoje, né? Então, por favor, deixe seu like, manda para alguém que você sabe que vai gostar do conteúdo e segue a gente aqui se você ainda não é inscrito no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito obrigada e me ajudem aí a gente a chegar ao número de 5.000 inscritos, para que cada vez mais a gente possa chegar em outras pessoas e assim divulgar a palavra de Deus para mais e mais corações que são desejosos, estão desejosos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor
Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau!